Olá, pessoas, mais uma semana do seu Política e Cotidiano, esse programa que está aqui para falar com você sobre a política que mexe com a sua vida. Semana após semana, sempre trazendo pessoas que tenham que agregar ao nosso entendimento do contexto político, né? Gente que tem mandato, que está sem mandato, mas que está atuando de uma forma ou de outra para participar da nossa vida e para fazer algo diferenciado também em prol, né, do nosso futuro, vamos dizer assim. Hoje, meu convidado, apesar de bem jovem, já tem uma história interessante na política. Filho de pais políticos, né? O pai dele foi só ex-governador do estado. Além disso, já teve 2 mandatos de prefeito na cidade dele, que é Santa Helena de Goiás. Hoje é diretor técnico na área da saúde da Assembleia Legislativa, o homem é médico, e está aqui para falar para a gente sobre como é ser político, de uma família política, e contar um pouquinho também sobre Santa Helena, né? Para você que não conhece da Santa Helena, ele vai falar para a gente como é que é a cidade, o que a cidade tem de interessante e o que ele tem de perspectiva para o ano que vem, que é no eleitoral. João Alberto. João Alberto, muito obrigado por ter topado o nosso convite. E vamos começar falando para a audiência como é que é ser filho de ex-governador, de mãe que foi deputada, prefeito, como é que isso se configurou na sua vida, além de tudo, médico, né? Bom, primeiramente é um prazer estar com todos vocês aqui, mas o início de tudo isso se deu de forma abrupta. Nós sempre trabalhamos dentro da nossa área de formação, como foi dito, sou médico por formação e por vocação. Eu gosto da atividade hospitalar, eu me encontro dentro do exercício da medicina. E assim foi ao longo da minha vida. E mesmo, como foi dito aqui já, meu pai e minha mãe tendo exercido cargos de relevância no Estado, eu nunca me aproximei dessas atividades. Muito pelo contrário, quando meu pai era governador, eu dava plantão no Cais Garavelo, Cais Nova Era, corria atrás da nossa formação técnica para o incremento do conhecimento técnico e sempre exerci minhas atividades de forma independente à da política. Acredito que eu tenha ido lá no Palácio umas 5 vezes ao longo de todos esses quase 5 anos que ele ficou como governador. Enfim, eu trabalhando dentro da área da saúde, da área médica. E, é claro, em um determinado momento, lá em Santa Helena, eu estava consolidado, nós temos lá as nossas atividades, temos clínica, temos a vida do médico, ela é bem corrida, e a minha não era diferente, entre plantões, consultas, atividades médicas. E quando conversávamos acerca das possibilidades de candidatura, os nomes que estavam postulando, eu disse ao meu pai, perguntei a ele o que ele achava de eu colocar o nome à disposição. E o engraçado foi o susto que ele levou. Ele olhou para mim e disse, mas você, que nunca demonstrou, nunca fez nada, no sentido político, de repente colocar. E ele me trouxe algumas advertências, como que em eleições você coloca um nome à disposição, mas não está garantido ali a vitória. Então, sempre preparando para todas as possibilidades e de todos os percalços que são também. E é claro que depois de conversar muito com a família, eu digo com a esposa, com os demais participantes da família, afinal de contas, o agente político, ele figura na atividade política, mas toda a família satelita no sentido de viver ali os momentos positivos, negativos, as ausências, porque é uma atividade que exige muito a presença da pessoa enfim, isso tem que ser levado em consideração. E nós, a partir de então, resolvemos participar, colocamos o nome para apreciação da população e fomos exitosos nesse processo de eleição para a Prefeitura de Santa Helena, a seguir uma reeleição e cá estamos nesse momento. Não, e assim, e você deixou o mandato, o segundo mandato com mais de 90% de aprovação. Sim. O que geralmente, até para quem está assistindo a gente, não é tão comum, né? Porque o segundo mandato já é um mandato mais treta, mais complicado. Você terminou bem o seu mandato. Eu acho que o grande X da questão é a gente realmente fazer por idealismo. Quando a gente tem uma meta e trabalha de uma forma planejada, acredito que eu trouxe essa tecnicidade das atividades médicas, da saúde, da minha formação, para a administração pública também, trabalhando
o planejamento, nós levantamos as demandas, quais eram as metas, depois fomos atrás dos mecanismos de colocarmos isso em prática e depois na fase de execução. E é claro, quando executado cada uma dessas metas, nós voltávamos para o ciclo de reavaliação. Será que está bom? Não está? E nós íamos calibrando, principalmente sempre próximo da população. Uma das coisas importantes que nós temos é ouvir a população, porque a voz do povo é a voz de Deus. E eles falam quando estão satisfeitos e quando estão insatisfeitos também. Então, aquele agente político que realmente não consegue entender que o que a população às vezes traz como crítica é um mecanismo de aprendizado e uma necessidade de melhoria, ele está na direção equivocada. Então, nós sempre buscamos ir de encontro com aquilo que a população estava ansiando. Então, essa proximidade com todos, eu acho que ele facilita um pouco mais o acerto e distancia um pouco mais do erro, porque a gente realmente vai dentro daquilo que as pessoas estão demandando. É uma coisa que a gente até repara bastante, né, que há muitos políticos que são médicos também. E aí, em alguma medida, a gente tenta observar, assim, parece que tem um pouquinho desse... Isso é o cacoete da formação do médico, da questão do diagnóstico, de tratar o processo a fundo, buscando entender para então começar a prescrever algum tratamento, alguma medicação que melhore a vida do paciente. E acaba que, ao fim e ao cabo, a cidade, em alguns momentos, ela é um paciente, né? Tem umas, inclusive, em estado terminal já, que o cidadão pega ela para cuidar ali, é difícil. Sem dúvida. O médico ele tem alguns fatores que facilitam. O primeiro que é a proximidade com a população. Atende-se muitos pacientes, conversa-se com muitas pessoas e outras atividades, às vezes, não tem essa oportunidade de ser conhecido e também de, invariavelmente, trazer o bem para as pessoas, trazer a cura, trazer o conforto, estar próximo em momentos de alegria, de tristeza. E digo daquele que exerce o ofício de forma como deve ser. Mas também a compreensão da natureza humana de uma forma um pouco mais aprofundada, isso traz alguma necessidade de trazer, de fazer alguma coisa. Acredito eu, pelo menos essas foram as motivações, eu acredito, da gente contribuir de alguma forma. E existe uma coisa interessante, nem sempre a pessoa sendo uma referência em uma determinada área, quer dizer que ela também será boa em outra. Sim. A gente vê isso, por exemplo, todas as atividades. Às vezes o sujeito é um grande jogador de futebol, um grande atleta, um grande artista, um grande médico, um grande advogado, mas que não tem um conhecimento técnico aprofundado para tratar de outras questões. Então, eu acredito que foi realmente essa dedicação que acabou lapidando esse mecanismo, a vontade de realmente realizar e de acertar, que a gente conseguiu realmente chegar nesse exitoso índice de algo em torno de 90% de aprovação, e quem fala é a população. Então isso aí nos deixa gratificados, porque a ideia inicial era realmente fazer alguma coisa, e essa avaliação ela traz ali a consolidação desse processo, que deixa a gente não envaidecido, mas com a sensação de dever cumprido. E fatalmente a perspectiva é de, agora que você está de mala, cuia, os dois pés dentro da vida política, eu imagino que deve ter uma continuidade desse processo, né? Você que começou falando que eu era meio distante do processo político, o pessoal, porque ele não falou ainda, tá? Mas o pai dele, o ex-governador Alcides Rodrigues, então foi deputado, ontem foi governador, e você falou que naquele tempo você não era tão de palanque, mas agora você é um cara de palanque, agora você foi lá, teve o seu mandato. Como é que é para você hoje essa perspectiva de conciliar, então, a medicina com a atividade política? O que tá pesando mais agora? Sabe uma das coisas interessantes? Inclusive, quando eu fui para a reeleição, foi uma das coisas que eu ponderei, se eu iria ou não, mesmo com um mandato com aprovação e tudo mais. É que, dentro da atividade política, eu acredito que a gente tem que ter opção de participar ou não dos processos. E acredito que eu, hoje, sou uma das pessoas que tem essa opção de estar ou não dentro da política. Nós temos as atividades profissionais, nós temos, como eu disse, a clínica e temos condição de levar o pão para a nossa família, independente da atividade política ou não. Entretanto, a atividade política, ela
necessita, ela carece de alguns conhecimentos, da forma burocrática como tudo isso ocorre, dos mecanismos de funcionamento técnico-operacionais das atividades, dos processos de interligação entre os poderes, entre as instituições, e também, é claro, da expertise e da vivência que cada pessoa carrega ao longo da sua vida ali. A experiência ela é fantástica. Então, o que é uma coisa que eu me policio e que tem pesado nesse sentido? É justamente o grau de conhecimento. É claro que nós somos eternos aprendizes, sempre evoluindo, mas eu acho que a experiência que nós tivemos ao longo desses anos, como gestores de um município importante do estado de Goiás, a dedicação, as atividades, eu acredito que isso acaba trazendo um chamado para que a gente tenha essa responsabilidade de participar, porque a gente pode enriquecer o debate. Não apenas participar com o ideal, mas sem saber quais são os mecanismos de se resolver as coisas e trazer os resultados. Então, é uma forma bem sensata, eu acredito, essa participação, essa postulação, de repente, até por continuarmos nas atividades. Encerrei, e já entrando aqui de novo, o mandato, tinha toda uma via pavimentada por retorno para as atividades hospitalares e tudo mais, e fomos convidados pelo presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, deputado quem, diga-se de passagem, está fazendo um mandato revolucionário no legislativo, trazendo ideias de compliance, ideias de efetividade dos serviços, aproximação do legislativo com a população, com os interiores, trazendo aí condição de trabalho para os parlamentares, para as equipes técnicas. Então, eu acredito que é uma pessoa que tem feito a diferença. E eu fico feliz por estar nessa pasta importante, que é a pasta da Diretoria de Saúde, que tem uma equipe fantástica também, médicos competentes que atendem não só as equipes da Assembleia, os funcionários e familiares também, mas também desenvolve um trabalho importante junto aos parlamentares, quando solicitados, a respeito de questões de saúde do estado de Goiás. Então, realmente estamos aí, fomos chamados novamente, quando uma atividade de retorno para atividade médica específica, com a mão na massa, mas atuando também dentro da medicina, dentro da saúde de uma forma geral. Em relação a Santa Helena, João Alberto, para quem não conhece muito bem Santa Helena, porque é engraçado, tem gente que mora em Goiânia, mas não conhece nada do estado de Goiás, né? Então, assim, em relação a Santa Helena, qual é, de fato, a principal característica do município? Né? Ela é um polo de referência na área da saúde ali naquela região, né? É uma região complicada, porque é perto de Rio Verde, mas não é em Rio Verde. Aí do outro lado você tem lá na frente de Tumbiara, e depois tem Minas saindo para esse lado do fundo também. Como é que é a posição de Santa Helena e o que é, de fato, essa perspectiva de projeção de Santa Helena na região ali? Santa Helena é um município de 76 anos de idade, que se situa numa região extremamente próspera, que tem uma economia muito forte, pujante. É a região de Rio Verde, é uma cidade centenária, que tem 100 anos a mais do que o nosso município de Santa Helena. É um dos municípios que figura entre os municípios industrializados do estado de Goiás. Temos uma logística extremamente positiva, inclusive uma das melhores logísticas do Brasil, no que diz respeito a rodovias, ferrovias, etc. É um município que tem uma capacidade de crescimento, terras férteis e um material humano muito grande. Então, Santa Helena hoje, uma cidade não só com seus 45 mil habitantes, mais ou menos, mas também traz ali todo um regionalismo. Eu costumo dizer que nós somos um sistema binário de estrelas, que uma satelita a outra. Então, Rio Verde, é claro, é a estrela maior que tem, mas Santa Helena tem seu brilho também. Tanto é que as cidades que estão mais próximas de Santa Helena do que de Rio Verde, elas referenciam todos os seus serviços, médicos, atividades, comércio, lazer, etc., para o município de Santa Helena. Então, é um município que tem luz própria e que consegue se desenvolver também, mesmo com toda a monstruosidade positiva do município de Rio Verde. Então, acho que dentro de um regionalismo, é um jogo do ganha-ganha. Uma puxa a outra para cima, uma agrega aos serviços e realmente faz a diferença.
Então, elevando o PIB, trazendo progresso, não só regional, mas para o estado de Goiás. É uma cidade que tem história, é uma cidade que tem sua relevância, e eu sou suspeito de falar de Santa Helena. Santa Helena foi o primeiro loteamento ali realizado, foi o meu bisavô, João Martins de Assunção, quem fez na sua propriedade. A partir dali se desenvolveu todo o processo de emancipação, etc, etc. Então, a gente tem ali todo o ufanismo também que a gente carrega e que a gente quer ver crescer, melhorar. E também, é claro, juntamente com os locais que a gente vive, o estado de Goiás, a região. Enfim, esse sentimento pátrio de pertence, ele tem que ser edificado, ele tem que ser construído, porque a partir do momento que a gente constrói isso dentro de nós mesmos, nós queremos sempre trabalhar pelo melhor daquilo. E aquilo começa a fazer parte não só da vida da gente, mas de toda a comunidade. E traz uma compreensão de pertence e de união muito positiva. E a gente desenvolve melhor a cidadania e, na verdade, a atividade e o exercício pleno da cidadania das pessoas. Santa Helena, ela tem uma vida política muito consistente e contundente, né? Tem ex-governador de lá e realmente exerce esse papel ali na região. Você falou uma coisa interessante, que é a posição em relação à logística. A gente entrevistamos outras pessoas aqui nesse programa e a gente tem muita clareza que o estado de Goiás é um estado que ele tem uma capacidade, uma oportunidade de atração para empresas por conta da privilegiada questão logística. Hidrolândia aqui, já é um polo, Anápolis, né, tem o Porto Seco. Santa Helena hoje, o que ela teria de atratividade para empresas migrarem para lá? Faz parte, vamos dizer assim, porque você não está na prefeitura agora, mas você faz parte do grupo político. Eu tenho certeza que o pessoal lá tem alguma visão de futuro para o município. Né? Ou aquele pessoal assim, não, tá bom demais só a gente aqui, não trazer mais ninguém, não. Então, o segredo do sucesso é justamente o recebimento de pessoas que trazem inovação, que trazem mecanismos de crescimento. Então, essas políticas, elas são essenciais para o crescimento de determinada localidade. Santa Helena tem, em primeiro lugar, uma logística muito boa de rodovias, que fazem com que de todos os pontos do estado praticamente chega-se a Santa Helena de uma forma facilitada. Nós temos ali, sobre o ponto de vista de interligação interestadual também, rotas que passam pelo sudoeste goiano e Santa Helena. Nós temos a Ferrovia Norte-Sul, que tem o seu ponto médio, o meio da ferrovia está em Santa Helena, onde nós temos estruturas extremamente positivas sendo finalizadas na construção ali. A Granel Química é uma das indústrias, uma das empresas grandes no mundo. Ela, se não me engano, é a maior do mundo em transporte de combustíveis e de energia na forma de combustíveis. Então, nós estamos falando de uma empresa extremamente robusta que está instalada ali, e já existem outras empresas de outras atividades, e é claro, por questões da própria empresa que ainda não foram divulgadas, mas nós sabemos que já estão tratadas de participar por ali. Então, sob o ponto de vista logístico, explosão total. Nós temos terras férteis e o coração do agronegócio de Goiás, que é o coração do agronegócio do Brasil, é no sudoeste goiano. Então, nós temos ali toda uma questão de agroindústrias, nós temos o grosso da produção está realmente ali na região. Então, nós temos agregados produção, industrialização dos produtos, recebimento. As estruturas de recebimento ali na região, em Santa Helena, elas são relevantes, mas também existem as diversificações, as pesquisas. Temos empresas, polos relevantes nacionais de pesquisas pelo desenvolvimento de sementes, desenvolvimento de processos que estão situados ali no município. Então, nós temos essa questão também de avanço, de ciência, situado ali na nossa cidade. Nós temos também, em outra vertente, mas também dentro da agroindústria, temos as usinas
em um raio de 120 quilômetros, nós temos 24 usinas produtoras de álcool. Faz com que esse cinturão, ele seja, açúcar e álcool, ele seja o segundo maior do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, e é um segundo lugar bem próximo do primeiro, não é um segundo lugar que está ali distante. Então, Santa Helena tem todo um projeto de desenvolvimento por si só, tudo isso que foi construído. Fica aqui o nosso reconhecimento, não poderia deixar de falar das pessoas que contribuíram para o crescimento. Toda essa logística, toda essa relevância, ela veio em um momento importante e teve uma explosão maior ainda no período quando o governador Alcides Rodrigues. Mas lá nós temos, esses índices são bons de falar, que são referência para os demais municípios. Nós temos quase 100% de redes de esgoto tratado, nós temos 100% de água tratada, inclusive com os selos ISO e dentro daquilo que há de melhor, de qualidade da Saneago no estado de Goiás. Nós temos 2 subestações, nós temos hidrelétricas, nós geramos energia. A energia é um grande problema hoje no Brasil, no estado de Goiás. Inclusive tem outro município que não consegue crescer porque não tem energia. Pela ausência de energia. E nós temos não só a geração nas hidrelétricas, nós temos distribuição através das redes que cruzam e também nós temos lá a transformação dessa energia através das subestações. Nós temos 2 no município de Santa Helena. Então, sob o ponto de vista de logística energética, nós temos também mais um fator extremamente atrativo. A riqueza hídrica nossa também nos coloca à frente dos demais municípios. A gente sabe hoje qual o valor da água hoje enfim, é uma cidade extremamente promissora. E, é claro, o material humano. Temos faculdades, temos... uma localidade, uma estrutura que quem conhece aprofundadamente nas suas potencialidades não tem como não investir, não tem como participar de algum processo dentro do município. Então, vamos lá. 2 mandatos enquanto prefeito. O que faltou? O que você acha assim, cara, eu não consegui entregar ou realizar ou fazer alguma coisa desse galera? Aquilo que nós nos propusemos a realizar, nós fizemos. Por exemplo, uma coisa que sempre me trouxe uma indignação muito grande são as filas para as pessoas serem atendidas na saúde. E nós não só finalizamos esses processos de filas das madrugadas com horários marcados, especialidades, nós fizemos mais cirurgias bariátricas com recurso do município, dentro do município, no hospital municipal, cirurgias de obesidade, do que quase metade dos estados do Brasil fizeram. Nós elevamos o índice de realização de apenas um tipo de cirurgia, só para exemplificar. Construímos estruturas de unidades de saúde da família nos bairros maiores do que a maioria dos hospitais das cidades do estado de Goiás, com equipamentos, material humano, atendimento humanizado, uma das melhores farmácias que nós colocamos. Durante o período de pandemia, nós ampliamos o hospital, trouxemos, quando faltava oxigênio para todos os lugares, nós instituímos uma usina de oxigênio e exportamos oxigênio para os demais hospitais da região. Enfim, realmente fizemos um grande avanço na área da saúde, na parte de infraestrutura, cultura, transformando a vida das pessoas. Para se ter uma ideia, uma cidade de quase 45 mil pessoas, nós tínhamos lá participando entre 1.200 e 1.300 pessoas participando dos projetos culturais. Transformamos educação, tivemos melhores índices que ajudou a puxar para cima os resultados do estado de Goiás, que é o primeiro do Brasil, então nós estamos acima da média do estado. Ficamos durante os 8 anos em primeiro lugar em merenda escolar do estado de Goiás, em primeiro lugar em transporte escolar, criamos a Guarda Civil Municipal, enfim, criamos um dos mais modernos aterros sanitários do estado de Goiás também, implantamos e colocamos em funcionamento. Então, eu acredito que aquilo que nós nos propusemos fazer, nós atingimos. Só que as demandas, elas são dinâmicas. Então, nós sempre temos novas demandas surgindo. E para essas novas demandas, a gente sempre corria atrás para trazer respostas. Porque a cada passo que se dá, novas necessidades surgem. Então, dentro desse contexto,
nós entendemos o processo de continuidade da administração. Mas nós também fizemos lá o maior programa habitacional municipal do exercício administrativo. Nós doamos 1.200 lotes para a população construir com recursos do município, o que é fantástico. E que comprove, é claro, que tem recurso, que dá para fazer a coisa bem feita e a gente consegue realmente, quando bem direcionado, transformar a vida das pessoas. Bom, vamos lá, ano que vem é ano eleitoral, né? O ambiente já está aquecido, né? Quem está acompanhando nosso programa semanalmente está percebendo isso. Como é que o João Alberto vai continuar contribuindo com Santa Helena na atividade política? Tem já aí uma pretensão para o próximo ano? Como é que está o jogo? Eu acredito que, independente de onde nós estivermos, nós temos que nos manifestar, participar, e isso todos os cidadãos têm que participar nesse sentido. E assim nós estaremos. Mas tem um desenho de uma candidatura aí, provavelmente ao Legislativo, que a gente deve participar aí, é claro, vamos conversar com as nossas equipes e, diga-se de passagem, é fundamental a presença das equipes no sucesso de qualquer projeto. Uhum. E na nossa administração não foi diferente. Nós tivemos ali uma equipe fantástica que nos auxiliou muito. E aqui eu faço questão de frisar e reforçar os nossos agradecimentos a todas as pessoas que participaram da nossa equipe, que participaram das equipes de trabalho em todas as áreas. Cada um sabe o quanto contribuiu. Então, representando essas equipes também, representando o anseio e a própria demanda do Sudoeste goiano, eu acho que nós temos aí condição de ter uma postulação com uma chance positiva para o ano que vem. Então vamos aguardando, construindo isso, como sempre fizemos ao longo da nossa vida, para no momento de escolha, se participaremos ou não, a gente ter aí a condição de decidir. Você está assistindo a gente, quando o cabo começa essas conversas assim, vamos ver, porque vai. Isso aqui é batata. Vamos já estar realmente com a roupa de ir, vamos dizer assim. Só para lembrar, ele não está aparecendo nas câmeras não, mas o Elias, que é meu sócio aqui no programa, na empresa, ele é de Santa Helena, viu? Então, na verdade, hoje ele está fazendo um jabá para o município dele, que ele quer que a cidade cresça, que ele quer ficar bonito na foto lá. João Alberto, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. Fala para a galera aí, onde é que te encontra? Afinal de contas, você tem o que falar para o pessoal, em nível de gestão, inclusive, para outros prefeitos que estão assistindo a gente agora, quiser bater um papo contigo, quiser lá bater na sua porta na Assembleia, como é que faz? Redes sociais, fala pro povo. Sim, nós temos nas redes sociais, João Alberto VR, Vieira Rodrigues, né, oficial, pode nos acompanhar e lá a gente tem uma proximidade direta. Na maioria das vezes, eu que respondo às pessoas. Essa foi uma marca nossa, eu sempre respondo o WhatsApp das pessoas, eu que respondo às redes sociais também, com raras exceções. Então, essa proximidade ela é real. Quanto a participarmos, estamos na Assembleia, à disposição de todos para trabalharmos, para trazermos aí essa proximidade e, é claro, contribuir na medida do possível que nós conseguirmos. Mais uma vez, nós ficamos muito contentes de participar desse programa importante do podcast, trazendo um pouquinho aí daquilo que a gente tem para contribuição. Mas também tem muita coisa a mais para a gente discutir, para a gente tratar, para ouvir e para aprender. Então, e para sermos, é claro, motivados para fazer. Então, ficamos à disposição na Assembleia, contribuindo para todos e também onde nós estivermos para o diálogo e o encontro com todas as pessoas. Maravilha! Você que nos viu até agora, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Só lembrando que agora toda quinta-feira, ao 12h45, eu estou participando lá ao vivo com o Jordevar, no jornal da PUC TV. Então, assim, além de nos ver aqui às terças-feiras, 22h30, ou no sábado, lembrando, sempre tem uma reprise, sábado, 12h30, você está lá fazendo aquele almoço maroto, mais uma oportunidade para ver o nosso programa, caso você não tenha visto na terça. E às quintas-feiras, ao vivo, lá com o Jordevar, falando com você sobre o que está acontecendo de mais quente no espaço político. Beleza? Então nos acompanha lá, vai na nossa rede social, vai no nosso site,
Manda indicação. Quem é que você quer ver aqui na nossa mesa para te bater um papo? De Santa Helena agora você conhece um pouco mais. E do resto do estado. Manda pra gente, fala com a gente, pega esse programa, manda pro pessoal que você conhece, manda pro seu prefeito e fala, ó, o homem lá de Santa Helena disse que dá para fazer, prefeito. Por que você não tá fazendo aqui? Então, já temos aqui mais um exemplo, tá bom? Muitíssimo obrigado. A gente se vê de novo na próxima semana ou na quinta-feira, ao vivo, lá na PUC TV. Muito obrigado.